Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos motores mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais complexos da economia brasileira: as compras públicas. É um assunto que movimenta uma quantidade absurda de dinheiro e afeta a vida de todo mundo, mas que muitas vezes acontece bem longe dos nossos olhos. Para começar, vamos olhar para esse número: 1,1 trilhão de reais. Essa é a projeção de gastos do governo só para 2025. É uma cifra tão, mas tão grande, que é até difícil de visualizar, né? Vamos deixar esse número ecoar um pouquinho. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que exatamente esse número representa? De onde vem tanta grana e, principalmente, para onde ela vai? E aqui está a resposta. Esse é o valor que o governo, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, gasta para contratar serviços e comprar produtos em um único ano. E o ponto mais importante de todos: esse motorzão é abastecido com o dinheiro dos impostos, o nosso dinheiro. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, compras públicas, que a gente também chama de licitações, é o jeito oficial que o governo tem para comprar tudo o que ele precisa. Pensa aí, desde a merenda da escola pública, o asfalto da rua do bairro, até os computadores de um hospital. Tudo isso passa por esse processo. Agora, é claro que um sistema tão gigantesco que movimenta trilhões ia ter suas vulnerabilidades, suas brechas. E é exatamente para elas que a gente vai olhar agora, com base no que os órgãos de controle, como os tribunais de contas, têm encontrado. Olha só, uma fiscalização recente do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, acendeu um baita de um alerta. Eles identificaram algumas práticas que se repetem e que, na prática, podem ser um jeito de driblar a competição, abrindo uma porta perigosa para o desperdício e para a falta de transparência. E o mais curioso é o nome que o próprio TCU deu para uma dessas práticas: barriga de aluguel. A lógica é mais ou menos a seguinte: um órgão público faz uma licitação gigante por uma quantidade enorme de um produto, muito mais do que ele realmente precisa. Isso acaba criando tipo um estoque de contrato, sabe? E aí outros órgãos podem simplesmente usar esse contrato sem precisar fazer a própria licitação. E dessa barriga de aluguel nasce outra prática, a das caronas. É isso mesmo. Um órgão que não teve nada a ver com a licitação original simplesmente pega carona naquele contrato que já existe. O problema, segundo o TCU, é que muitas vezes as justificativas para essa carona são super vagas, sem mostrar que aquela era, de fato, a melhor opção. E a terceira brecha são as atas guarda-chuva. Imagina só um edital com uma descrição de serviço tão ampla, tão genérica, que debaixo dele cabe praticamente qualquer coisa. É como um guarda-chuva mesmo. Isso permite que um único contrato seja usado para um monte de finalidades diferentes, o que, no fim das contas, diminui e muito a competição entre as empresas. Para a gente entender como essas falhas todas acontecem na vida real, vamos analisar um caso concreto que teve uma repercussão enorme e envolve uma das maiores obras em infraestrutura do país. A pergunta aqui pode parecer provocação, mas ela resume bem o problema. Pensa só, o que acontece quando um funcionário de alto escalão, que ajudou a definir as regras de uma licitação bilionária, de repente passa a trabalhar para uma das empresas que está disputando essa mesma licitação? E essa linha do tempo aqui ilustra bem a situação. Olha a sequência dos fatos. Em dezembro de 2024, o diretor de engenharia do metrô que coordenou o edital se aposenta. No mesmíssimo mês, ele já é contratado pela empresa Agis. Alguns meses depois, um outro consórcio que tinha oferecido uma proposta 50 milhões de reais mais barata é desclassificado. Isso levantou uma suspeita enorme de conflito de interesses e, claro, o caso foi parar na justiça. E olha, esse não é um caso isolado, não. Lá no Paraná, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado teve que intervir e proibir o Departamento de Estradas de Rodagem de colocar exigências ilegais nos seus editais e também proibiu que o órgão condicionasse pagamentos a regras que não estavam na lei, o que poderia prejudicar muito as empresas. Diante desse cenário todo, com problemas tão complexos, desde conflitos de interesse até essas brechas sistêmicas, uma série de respostas está sendo construída. Existe sim um movimento acontecendo no país para atacar essas questões de frente. Então, vamos dar uma olhada em como essa ofensiva da reforma está se organizando. Não é uma ação isolada, mas sim um conjunto de iniciativas que buscam deixar as compras públicas mais seguras, mais eficientes e, claro, mais transparentes no Brasil inteiro. Essa reforma está atuando em várias frentes. Primeiro, temos uma nova lei de licitações mais moderna. Segundo, um foco muito maior em integridade, com a CGU incentivando as empresas a terem programas anticorrupção. Terceiro, a modernização dos sistemas, como o caso da Bahia, que fez uma baita reestruturação e reduziu 170 tipos de processos de compra para só 25.
E quarto, a capacitação dos servidores, como acontece em Uberlândia, para garantir que todo mundo saiba usar as novas regras direitinho. Mas depois de falar tanto de problema, é fundamental a gente virar a moeda e olhar o outro lado. Porque quando é bem executado, o poder de compra do governo pode ser uma ferramenta incrível para gerar desenvolvimento local e fortalecer os pequenos negócios. E essa citação da Silvane Baumgarten, lá de São João do Oeste, em Santa Catarina, resume essa ideia com perfeição. A lógica é simples, mas é muito poderosa. Usar o dinheiro público para fazer a economia da própria cidade girar. E isso não é só um discurso bonito não, viu? Esse gráfico aqui mostra o que aconteceu na prática em São João do Oeste. O município começou a direcionar mais compras para as empresas da cidade e, com isso, o dinheiro que antes ia para fora passou a ser reinvestido ali mesmo, na comunidade, criando um verdadeiro ciclo virtuoso. E como é que eles conseguiram isso? Com medidas muito concretas, que já estão previstas em lei. Eles tornaram as licitações menores, exclusivas para os negócios locais, deram uma margem de preferência para as empresas da cidade e, talvez o mais importante, ajustaram os editais com a ajuda do Sebrae para que os pequenos pudessem de fato participar e competir. E tudo isso nos leva à questão final. A gente viu o tamanho do desafio, as brechas, os conflitos, a complexidade toda. Mas a gente também viu a força da reforma e o potencial positivo gigantesco que existe. A pergunta que fica no ar é, com tanto dinheiro e tanto impacto em jogo, será que esse esforço de modernização e fiscalização vai ser o suficiente para de fato transformar as compras públicas no Brasil? É um motor muito poderoso e a direção que ele toma depende de vigilância e aprimoramento constantes. Obrigado por acompanhar esta análise.